bem-vindo para mais um vídeo aula, né, da disciplina de redação. Foi ler o livro de vocês até a página 41. Hoje nós vamos trabalhar com o assunto verbete, mas antes de dar início, ao conteúdo, já quero desde já desejar um feliz Dia das Crianças para vocês. Na próxima semana a gente sabe que é a comemoração do Dia das Crianças, então que vocês tenham um dia diferenciado, e uma semana também, sabendo que a gente vai ter o nosso encontro no Meet com atividades diferenciadas para vivenciar esse dia. Mas vamos lá, o que interessa, deixa um livro de vocês bem aberto, e preste atenção na explicação. No livro de vocês, ele diz que verbete é a palavra apresentada, em dicionários, glossários, enciclopédias. Devido ao caráter expositivo, verbetes vem acompanhados de uma definição. Então, eu achei pertinente colocar para vocês, esse conceito, que a verbete em si ela é um texto escrito de caráter informativo, ou seja, ela traz uma informação destinado à consulta e explicação de um conceito. Segundo padrões descritivos, aparecem geralmente em dicionários ou enciclopédias. Então, o verbete não é uma palavra, o verbete é um texto explicativo, que vem seguido de uma determinada palavra e que a gente vai encontrar os verbetes em dicionários e enciclopédias. Eu acredito que vocês sabem o que é um dicionário. Eu acredito que na nossa coleção do nosso livro, esse ano deve ter vindo dicionário. Se não, eu acredito que vocês já possuem um dicionário. Então, o dicionário é uma compilação que contém as palavras de uma língua, que é uma compilação, uma coleção de palavras. No dicionário, a gente vai encontrar uma coleção de palavras com os seus significados. E esses significados que vêm nas palavras que estão dentro do dicionário, que a gente chama de verbete. Então, tá aqui a imagem de alguns dicionários, vocês devem ter alguns desses aí em casa. E vamos lá. No dicionário, ele registra os vários sentidos que uma palavra pode ter. A esse conjunto de sentidos a gente chama de verbete. Então, mais uma vez, para frisar na mente de vocês que a verbete ele é o texto, que vem explicando a palavra. Então, quando vocês abrem a folha do dicionário, a gente se depara com várias palavras. E aí eu coloquei a imagem de uma folha, do dicionário. E aí tá em destaque a palavra jardineira. E aí a gente percebe que, primeiro, a palavra, geralmente em alguns dicionários, ela já vem separada por sílaba, já uma forma de mostrar como é a separação silábica da palavra. Esse S.F que vem significa a classe da palavra, ou seja, se ela é substantivo ou se ela é um substantivo feminino ou se ela é um substantivo masculino. Nesse caso, jardineira é um substantivo feminino. E aí vocês vão observar no dicionário de vocês, quem tiver curiosidade e tiver um dicionário em casa, folheia lá e vê nas palavras que vocês vão encontrar uma numeração. Então aqui a gente tem número 2, número 1, número 2, número 3, 4 e 5. Isso quer dizer que essa palavra jardineira, ela tem 5 significados diferentes, certo? Então quando a gente lê jardineira, pode ser uma mulher que cuida do jardim, jardineira. Pode ser um recipiente alongado, dependendo da localização na frase. Então, dependendo como ela se localiza na frase, ela pode ter significados diferentes. Ela pode ser um ônibus aberto com bancos paralelos em determinados lugares. Na jardineira, ela é considerado um ônibus aberto. Prato composto de diversos legumes picados, geralmente acompanhados de carne, e modelo de roupa com peitilho costurado a cinturas e alças. Então, a gente sabe que a língua da gente ela é multicultural, ou seja, tem significado em determinados estados. Então, às vezes você diz, eita tia, não sabia que jardineira significava um ônibus aberto. Mas em determinado local, em determinado estado, ela pode ter esse significado, dentro do contexto que ela tiver inserida. Então,
para vocês verem que uma só palavra, né, ela vem escrita um texto extenso, ou seja, vem várias verbetes, né, que é os significados e a explicação dessa palavra. No livro de vocês, na página 41, ele deixa em destaque, né, uma folha do dicionário com algumas palavras, que é indicar, indicativo, índice e indiciado. E aí a gente vê que a palavra indicar, não é? Ela possui uma, duas, três explicações diferentes, três sentidos diferentes. Também vem mostrando no livro de vocês que além da separação silábica, né, a tia Fernanda mostrou aqui que nesse dicionário, além da separação silábica, ele também vem mostrando se a palavra é masculina ou feminina. Também a gente pode encontrar dicionário que diga se ele é uma sílaba tônica, qual é a sílaba tônica da palavra. Também fala sobre se ele é verbo, né? Também vem dizendo as diversas, ou seja, acepções, que são os sentidos, né? Os sentidos são esse que vem numerado. Isso tudo dentro de um dicionário. Eu acabei de explicar uma folha, a verbete, dentro de uma folha de dicionário. Quando a gente vai para o glossário, né? Antes disso eu coloquei outra palavra, cumprimentar, num outro dicionário, e aí vem ela separado. E aí a gente vê que essa palavra, ela tem duas acepções, ou seja, dois sentidos, dois significados diferentes. Cumprimentar significa dirigir gesto ou palavras de saudação como um bom dia ou boa noite, ou dar os parabéns a alguém. Vou cumprimentar Luiz pelo seu aniversário. Então, veja, a palavra tem dois significados. E esse texto aqui, que define o significado dessa palavra, são as verbetes. E aí, nas enciclopédias, né, o que é uma enciclopédia? É um livro ou um conjunto de livros que contém fatos sobre vários assuntos. Então, dentro desse livro, né, como se dentro dele tivesse um conjunto de outro livro cheio de informações. E dentro de cada palavra, a gente vai encontrar uma verbete, também nas enciclopédias. E aí, dentro da enciclopédia sobre os animais, eu tirei essa imagem que vai falar do rinoceronte, e aí vai falar que ele é um animal de grande porte, vai falar que eles costumam habitar em campos, vai falar sobre a pele. Então, vai ter inúmeras informações dentro, né, dessa palavra. Então, nessa verbete vai ter várias informações sobre o rinoceronte. E aí a gente tem os glossários, né, que é uma espécie também de dicionário que é anexado à obra, explica termos poucos conhecidos, ou seja, arcaicos, peregrinos, dialetais e etc. Então, eu coloquei aqui a imagem de dois glossários, né? Os glossários, eles são anexados em alguma obra para mostrar o significado de algumas palavras que estão dentro daquela obra, que por vezes é desconhecido, certo? E aí eu coloquei duas palavras de um glossário, semeadura, né? O autor traz a palavra semeadura justamente com a palavra terra. Logo entende-se, no contexto empregado, a palavra semeadura significa Jacinto nasceu em uma fazenda que cultivava alguns tipos de grão. E depois tem assim a transição do texto. O meu amigo Jacinto nasceu num palácio com 190 contos de renda em terras de semeadura, de vinhedo, de cortiça e de olival. Ou seja, dentro dos glossários, né, ele vem explicando o sentido da palavra semeadura dentro desse texto. O que a palavra semeadura quis falar dentro desse texto? Então, ela se referiu em relação à terra, né? A porção de terra ou a terra que está sendo plantada. Então, é algo que vocês vão ter acesso, eu acredito, nas séries maiores, sexto ano, sétimo, oitavo. A princípio, vocês só têm acesso a dicionário, né? E aí a gente se detém ao dicionário, o que a gente vai trabalhar também nas nossas aulas no MIT, né? Para que também vocês descubram outros vocabulários, palavras novas, e que vocês também saibam o sentido dessa palavra, né? Que vocês aprendam a verbete, ou seja, os significados dessa palavra. O livro de vocês propõe a página 43, né, como atividade de casa. Então, realizem essa atividade, que é sobre
verbete, né? Vocês vão procurar no dicionário de vocês os sentidos de algumas palavras que foram colocadas. Espero que vocês gostem, né, dessa atividade, porque vocês vão descobrir significado de outras palavras, né? E a gente encerra a nossa aula de hoje de redação. Um cheiro no coração de vocês e até a nossa próxima aula.